Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um de nós. Uma alegria e um privilégio poder estar aqui nessa manhã, poder compartilhar com vocês sobre plantação de igreja. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Vilas Boas, chamado e vocacionado para o pastorado, mas de profissão, ator e modelo. Isso é só para quebrar, irmãos. Para a gente poder descontrair um pouco, vocês me ajudarem em todo o processo. Estou aqui para compartilhar, não tenho a intenção de ensinar, mas compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração, aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, a respeito de plantação de igreja. E é um tema desafiador. Todos nós fomos chamados, de certa forma, a plantarmos igrejas, a fazer que o reino do Senhor cresça, se multiplique e prospere. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel. É uma forma eficaz e talvez a melhor forma de evangelização na atualidade, no momento que a gente vive como país e como mundo também. E a gente queria começar dizendo que a plantação de igrejas ela é algo intencional. Ela precisa ser sonhada, planejada. Tá ligado aí meu PowerPoint? Tá. Ela precisa ser sonhada, planejada de uma forma intencional. Ou seja, você não tem que esperar as coisas acontecerem, mas você tem que correr atrás, usar da sua proatividade, o seu planejamento, os seus sonhos, ouvir a Deus, que é o Senhor da plantação da igreja, e realmente trabalhar em foco, trabalhar em propósito, trabalhar nessa missão tão grandiosa que nos foi colocada. Sabemos que no nosso meio aqui, há muitos pastores, há muitos homens e mulheres de Deus, famílias, que entenderam esse chamado, entenderam essa vocação de plantar uma igreja, de abrir um espaço físico para receber outras pessoas que necessitam conhecer desse amor. E nós sabemos também que é sempre bom a gente rever todas as coisas, quando a gente já está nesse processo, nessa caminhada de plantar igreja. Porque a gente olhando para a vida de um, olhando para a vida de outro, a gente se inspira, a gente é exortado, a gente aprende, a gente tem algo a oferecer, a gente tem algo a receber, a ser sugado das pessoas que estão próximas de nós. Então, guarde o seu coração nesse dia, nessa manhã, né? A gente já foi ministrado aí sobre integridade, sobre planejamento, e isso tudo faz parte da plantação de uma igreja, da revitalização de uma igreja. É necessário todas essas características para que realmente a gente possa cumprir com êxito e esmero aquilo que Deus nos deu como missão aqui nessa terra. E eu queria começar algo nessa manhã sobre os desafios da plantação de igreja. Um dos primeiros desafios da plantação de igreja é a guerra espiritual. Não podemos entrar no nível de plantação de igreja sem nos lembrarmos que é uma guerra espiritual. É uma guerra onde nós viemos retomar o terreno que está ocupado. Onde nós viemos resgatar as pessoas das mãos do nosso inimigo maior. Onde nós viemos revelar essas pessoas e trazer essas pessoas ao pleno conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas. Então, guerra espiritual é o primeiro desafio de um plantador de igreja, é o primeiro desafio da igreja ser plantada. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser homens espirituais, porque o homem espiritual ele consegue discernir tanto o natural quanto o sobrenatural. E na plantação de igrejas, no dia a dia ali na sua congregação, você vai precisar muito discernir ambas as coisas que estão diante dos seus olhos e as coisas que estão ocultas aos seus olhos. Isso é o homem espiritual. O homem natural discerne as coisas da natureza, as coisas visíveis aos seus olhos, mas o homem que busca o Senhor, o homem que realmente se dedica, se empenha a cumprir o propósito de Deus, a buscar na palavra aquilo que é o ensinamento, a visão de Deus para a sua vida, ele começa a discernir coisas
que naturalmente ele não discernia, porque é o Espírito de Deus falando, é o Espírito de Deus usando de forma tremenda e sobrenatural a vida deste homem. Outro desafio da plantação de igreja é a escassez financeira. Quando a gente vai plantar uma igreja, irmãos, a gente vai com aquela alegria, com aquela motivação, mas aí vem os grandes desafios, e a escassez financeira, ela pode trazer uma morte para o casal pastoral, para a igreja, para a sua congregação. Então é importante nós nos lembrarmos de quem nos deu essa missão, quem nos chamou, quem nos vocacionou e confiarmos toda a nossa provisão financeira nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que sem visão não há provisão. Por isso nós precisamos andar alinhados com aquilo que é a visão e o propósito de Deus da plantação de igreja. Outro item que nós enfrentamos como plantador de igreja é a pressão familiar. Algo que talvez seria tão simples, tão básico na nossa vida, ela exerce uma força muito maior daquilo que nós esperávamos. Para a gente que começou a igreja desde o início, e no início a gente é tudo na igreja, a gente é o zelador, a gente é o porteiro, a gente que abre a igreja, a gente que fecha a igreja, e às vezes os horários, quando a gente precisamos chegar na igreja uma hora mais cedo, para ver se está tudo certo, se as cadeiras estão no lugar, se o louvor está lá, pronto, trabalhando as músicas para o culto mais tarde. A gente sofre uma pressão familiar com esposa, com filhos, em questão de horário. E aquilo que é algo simples, tão pequeno, que é chegarmos um tempo, uns minutos antes do culto iniciar, se torna um grande problema, um grande desgaste. E o homem é mais fácil para aprontar para ir para a igreja. Você abre o guarda-roupa, a primeira peça de roupa que você vê, você pega. Às vezes, eu demoro um pouco mais, que eu fico tentando me lembrar. Será que domingo passado eu estava com essa camisa? Agora a mulher é diferente. Ela está desde a segunda-feira pensando qual roupa ela vai usar, porque afinal de contas, tem 6 meses que ela foi com aquela blusinha, ela não pode repetir a blusinha esse semestre. É verdade. E aí desce 5, 6 roupas ali em cima da cama, e nenhuma vestiu bem. Aí ela pega e fala assim: poxa, não tem nenhuma blusinha, estou precisando comprar umas blusinhas. Mas interessante que a gente olhando para o outro lado, na hora de passar as blusinhas, parece que elas se multiplicam. Fala, nossa, que tanto de roupa tem para passar. Parece que houve uma multiplicação. Então isso se torna uma pressão em cima da gente. Algo simples, fácil de ser contornado, mas pelo processo todo, a gente padece um pouco. Outro desafio na plantação de igreja é um desafio com pessoas. A Bíblia fala para nós que nós devemos suportar uns aos outros em amor. E às vezes a gente pede para Deus falar o nosso coração, nos dar o dom do amor, para a gente ser mais amável, ser mais tolerante, poder suportar mesmo. E a gente pensa que esse sentimento vai vir numa boa. Não, esse sentimento vem quando Deus coloca pessoas na nossa vida, aos quais nós temos grande dificuldade, ou essas pessoas provocam grande dificuldade de a gente amá-las. Pessoas às vezes antipáticas, difíceis de relacionamento, difíceis de cela, né, de lidar. E aí é onde Deus vai tratando isso conosco, esse desafio com pessoas. Nós enfrentamos isso nas nossas congregações. A dúvida ou a incerteza espiritual. Às vezes isso vem uma dúvida: será que Deus me chamou para isso? Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente Deus tinha falado para mim plantar igreja, trabalhar nessa forma de plantação de igrejas? Será que eu não caí de paraquedas? A gente fica pensando nessas coisas. Poxa, sou pequeno demais, a minha igreja é pequena demais. E aí a gente precisa usar a palavra de Deus para nos trazer esperança e trazer à memória aquilo que possa fazer-nos transpor todos os obstáculos. E quando a gente pensa que é pequeno demais, eu me lembro de Davi e Golias. Quando Davi estava diante daquele imenso desafio, Davi não tinha dúvidas de que Deus havia o levantado e ungido para derrubar aquele gigante. E a Bíblia relata que Davi saiu ao encontro de Golias. Davi não esperou o gigante vir até ele, mas Davi foi ao encontro do gigante e falou assim: é comigo a parada.
É eu que preciso resolver isso. E às vezes nós temos que pensar assim, não importa o tamanho da nossa igreja que nós estejamos, a parada é com você, a parada é comigo. E aí a gente se enche de esperança, a gente olha para as coisas que nos trazem esperança, a gente olha para a vida dos irmãos que às vezes chegaram na igreja, não importa a quantidade de irmãos, não importa quantos membros tem a sua igreja, às vezes é 10, é 20, mas você tem que cuidar daquelas vidas como se você estivesse cuidando de milhares e cuidando daquelas vidas para que elas possam alcançar a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, porque foi para isso que nós somos chamados, foi para isso que Deus estabeleceu aquela igreja naquela localidade, para que nós realmente fizéssemos a diferença na vida das pessoas. E aí quando eu olho para Davi diante de Golias, eu me inspiro, porque Davi não teve medo, Davi não esperou os problemas chegarem até ele, Davi foi de encontro ao seu problema para resolver. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos estarmos certos e convictos da nossa vocação e do nosso chamado. E nada melhor do que a gente olhar para as pessoas que Deus colocou ao nosso lado e olharmos o crescimento e a maturidade que essas pessoas alcançaram. Isso nos revela que nós estamos no caminho certo. Então não precisamos duvidar. Outra coisa, irmãos, que nos traz aprovação, plantador de igreja, são projetos frustrados. Quantas vezes nós queremos fazer algo dentro da igreja e a gente não consegue adesão, a gente não consegue que as pessoas ganhem essa visão. Mas eu vou te falar uma coisa, a visão e o projeto, às vezes, Deus deu para você, e você tem que converter o coração das pessoas que estão próximas de você a esses projetos. Mas em momento algum, você deva esquecer que Deus não tem compromisso com projetos, eventos e demais, e afins. Deus tem compromisso com pessoas. Porque Jesus morreu na cruz, não foi pelo seu projeto, não foi pelo seu evento, pela sua programação. Jesus morreu na cruz para que você tivesse um relacionamento e salvação garantido com Ele. Essa é a diferença. Pessoas. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Porque naquelas provações, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que Deus falou tão forte no nosso coração um dia, diante daquelas adversidades, diante daquelas tribulações. Se a gente olhar para a vida de Jó foi lá massacrado pelos seus amigos, massacrado pela sua esposa, mas Jó permanecia convicto de que Deus estava com ele. E um dos versículos mais lindos que eu acho na Bíblia, lá no versículo 42, Jó diz o seguinte: antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas agora por tudo que eu passei, por tudo que eu desvencilhei na minha vida, eu conheço Deus face a face, tete a tete. Agora eu sei que Ele está comigo, agora eu sei que nos momentos que eu estava sozinho, sofrendo, quando todos se levantaram contra mim, Deus não me abandonou. Essa é a nossa convicção, irmãos, como plantador de igrejas. E aí, a gente entra lá em Mateus, a grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão, o último recado que Jesus deu aos seus apóstolos. E diante desse fato, lá de Mateus 28, onde Jesus falou com seus discípulos para eles irem, que eles estariam com eles, aqueles homens saíram assim, inspirados, motivados, certos do cumprimento da promessa de Deus sobre a vida deles. Como a gente diz aí, saiu com sangue nos olhos, a faca na boca, para resolver a parada. E a gente vai lá para a igreja de Atos 2, a partir do versículo 42, onde o Senhor acrescentava à sua igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Os apóstolos abriam suas bocas para ministrarem a palavra de Deus, e o milagre do Senhor acontecia, porque não está no homem, não está em mim, não está em você, mas está naquele que nos chamou, nos recrutou para a sua obra. E os apóstolos entenderam aquilo naquele momento, e começaram a plantar as primeiras igrejas do Senhor Jesus aqui na terra. Maravilhoso isso. E aí a gente, vamos ser prático, para que a gente possa aproveitar as oportunidades para nós plantarmos igrejas. Encontre pessoas de paz na sua localidade. Mas o que é isso? Pessoas que estão interessadas em ouvir o Evangelho. Pessoas aos quais possam receber outros em suas casas.
pessoas que estão buscando realmente uma melhoria espiritual, uma melhoria familiar, uma melhoria física, em todas as áreas de sua vida. Esses são os homens de paz, homens que temem a Deus, homens que honram a Deus, homens que são obedientes a Deus. Encontre essas pessoas, aproveite essa oportunidade, para que você tenha a oportunidade de começar um novo trabalho nessas casas, para que o Evangelho possa alcançar as pessoas que estão ali em volta, que talvez, muito dificilmente, você com a sua congregação, ou você, na localidade que você mora, alcançaria, mas você encontrando essas pessoas de paz, em cidades, em bairros, nas proximidades, trabalhe com essas pessoas, motive essas pessoas, potencialize essas pessoas, para que o reino de Deus alcance os mais próximos dela. Outra coisa, para a gente aproveitar as oportunidades, tempos de crise. E aí, mas como nós aproveitarmos o tempo de crise para plantarmos igreja? Irmãos, o setor que mais cresce em tempo de crise chama-se terceiro setor. O primeiro setor é governamental, o segundo setor privado, e o terceiro setor, ONGs, igrejas, associações. Em tempos de crise, são as que mais crescem. Porque as pessoas estão ali sem esperança, desesperadas, e é onde a igreja encontra uma abertura para falar o coração dessas pessoas. Nós temos um Deus todo-poderoso, que é capaz de resolver todas as coisas. E essas pessoas precisam conhecer esse Deus. Um Deus de milagres, um Deus de salvação, um Deus de restauração, um Deus de restituição. Então, em tempos de crise, as pessoas estão mais quebrantadas. Olhe para nós, olhe para você. Às vezes você passando um momento difícil de saúde ou financeiro, o tanto que você fica mais quebrantado. O tanto que, às vezes, Deus está falando, você está ocupado com tantas coisas, tantas viagens, e você não tem tempo para parar e escutar aquilo que Deus está falando. Mas quando você não está com tanto recurso para viajar, você fica mais introspectivo, e Deus fala ao seu coração, e você consegue parar para escutá-lo. Aproveite esse tempo. Nós estamos vivendo um tempo no país, um tempo difícil, que nós estamos tentando sair de uma crise. Uma crise política, uma crise social, uma crise financeira. A oportunidade, todos estão quebrantados, todos estão atrás de algo para se apegarem, para trazer esperança. E nós temos alguém que traz esperança para essas pessoas. Quando a igreja era perseguida, a igreja crescia. Às vezes eu fico pensando, por que a igreja no Brasil, por que nós, sal da terra, nós não estamos crescendo num nível mais acelerado? Será que nós estamos aí vivendo um tempo de abastança, de bonança? Será que se a gente sofresse mais perseguições? Será que se a gente vivesse um tempo mais regrado? Será que a gente não estaria buscando mais em Deus as soluções para todos os nossos problemas? Será que nós não gastaríamos mais tempo na presença do Senhor, em ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer? Será que é isso que impede da gente investir a nossa vida? Às vezes a gente não sabe por que lá na África acontecem tantos milagres, muito mais que aqui no Brasil, na Europa. Irmãos, lá eles não têm opção, lá eles não têm um médico, lá eles não têm um remédio, lá eles não têm um dinheiro, lá eles não se alimentam bem. Então quem é a solução para a vida deles? Em quem eles têm que se apegar? Em Deus. Se não for Deus os livrá-los, se não for Deus os resgatá-los, os curá-los, então toda a sua esperança, toda a sua fé, toda a sua crença está depositada em Deus. Não está depositada no médico, no hospital, nas finanças, é em Deus, porque eles não têm esses recursos. Será que quando a gente se encontra com algum problema de saúde, primeiro a gente ora a Deus ou a gente compra o remédio ou vai ao médico? Onde está depositada a nossa confiança? Onde Deus pode agir na nossa vida? Outra oportunidade que a gente tem que aproveitar nas nossas vidas são os bairros novos. Abrir um bairro novo, você está sabendo que vai abrir um bairro novo, você já tem que começar a sonhar com aquele bairro. Vai lá,
Talvez é da sua cabeça, mas talvez é Deus que está planejando a abertura daquele bairro próximo a você, para que você desenvolva o ministério e o propósito dele para a sua vida. Vai ali, gasta um tempo, 10 minutos, 20 minutos, orando a Deus, buscando a Deus, entregando aquele bairro na presença do Senhor. E se Ele quiser, se Ele desejar te usar, que Ele te use, se coloque à disposição do Senhor. Apesar de toda a crise, nós temos aí vários bairros se abrindo em todas as cidades brasileiras, no projeto Minha Casa Minha Vida. Use essas oportunidades, aproveite essas oportunidades para fazer a igreja do Senhor prosperar, para cumprir o seu papel. Sonhe junto com Deus. Permita Deus usar você do tamanho que você está, da forma que você está. Não espere, às vezes, você se tornar uma grande igreja. A hora que eu alcançar 300 membros, 400 membros, eu vou plantar uma igreja, eu vou abrir um outro trabalho em outro bairro. Não. Ouça a Deus e permita Ele te usar. Eis-me aqui, Senhor. Outra coisa que a gente ouve muito sobre, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá, a gente fala assim: poxa vida, mas eu não tenho o material humano. Eu queria ter tanta estrutura que tal igreja tem. Nossa, viu a igreja? Tem tanta gente lá trabalhando. Olha que louvor lindo, que louvor maravilhoso. Olha, todo mundo afinadinho, muita gente. Não olhe para isso, sonhe com isso. Mas use aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu estava há um tempo na medicina, no hospital, na universidade aqui em Uberlândia, e tinha um cara lá que era o ministério dele. Ele chegava, você estava na fila de espera, ele chegava com um violão e perguntava assim para você: eu posso cantar algumas canções? Ele abria a pasta de música com um violão e ele começava a dedilhar músicas aos quais Deus ia trazendo conforto e esperança à vida das pessoas. Uma pessoa com um violão. Use o que você tem em mãos. Sonhe com grande, mas use o que você tem nas suas mãos, mesmo que seja pequeno. A Bíblia nos ensina, se a gente for fiel no pouco, Deus nos colocaria sobre muito. Então use o que você tem, potencialize o que você tem, invista naquilo que você tem. Invista nas pessoas, você vai ter dificuldade com elas, mas invista nas pessoas. Se a gente for olhar para as nossas vidas, o que levou o Senhor a investir em nós? O que nós tínhamos de interessante, ou de bom, ou de santo, para que Deus investisse na nossa vida? Nada, irmãos. Nada. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. E só por Ele ter nos amado primeiro, Ele falou assim: eu vou investir. E aí, irmãos, tudo é um processo na nossa vida. Somos mais que vencedores. Mateus 16 diz Jesus: edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Você tem dúvida disso? O próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Não a minha, mas a dele. Não a sua, mas a dele. A igreja do Senhor estabelecida aqui na terra, irmãos. A igreja do Senhor Jesus para impactar essa sociedade. A igreja do Senhor Jesus para transformar vidas. Nós temos um slogan na igreja, no Sal da Terra, que diz: ser pequeno, necessário para cuidar do indivíduo, e grande o suficiente para impactar a sociedade. Ou seja, a minha vida é um testemunho vivo daquilo que Deus fez e poderá fazer na vida dos outros. São Francisco fala uma coisa interessante. Ele diz assim: pregue o evangelho em todo tempo e fora de tempo, e necessário for, use as palavras. O que ele está dizendo para nós? O que a gente aprende com isso? A gente aprende que as nossas atitudes, aquilo que é o nosso amor ao próximo, aquilo que é a nossa entrega em favor dos outros, ela tem que revelar o Deus que nós servimos.
Então, quando uma igreja chega numa localidade, ela precisa ser tão relevante, ela precisa incomodar tanto aquela localidade, que a hora que a localidade precisar de algo, a hora que a localidade entender que ela está passando um momento difícil, ela encontra na igreja a esperança e a direção necessária para se encontrar com o seu Criador e ter quase todos ou todos os seus problemas resolvidos no mesmo lugar. Não tem como a nossa igreja estar plantada em um lugar e não fazer diferença nenhuma no bairro. É melhor você dar oportunidade para outro que faça diferença. Porque se nós estamos falando em plantarmos igreja, em aumentarmos o reino de Deus, como a igreja não influenciar onde ela está inserida? A maior forma, ou a melhor forma, ou a forma mais eficaz, creio eu, de evangelização é a plantação de igreja. As pesquisas mostram que a igreja no primeiro ano chega a crescer 150%, 200%. Uma equipe motivada, uma equipe empenhada, uma equipe que busca ao Senhor, uma equipe que trabalha com dedicação, com afinco. Ela começa a influenciar, ela começa a trazer transformação àquela sociedade a qual ela está inserida. E aquilo é um efeito dominó, é uma grande corrente do bem. Onde as pessoas começam a ter o pleno conhecimento da verdade, onde as pessoas se aproximam do seu Criador, onde as pessoas começam a entender o propósito de Deus nas suas vidas, onde as pessoas começam a entender que elas não podem mais pensar só em si, onde as pessoas começam a entender e a orar a Deus de uma forma não egoísta, não egocentrista, mas uma forma altruísta. Onde agora eu não me importo comigo mesmo, mas agora eu estou me importando com os outros que precisam conhecer a Jesus Cristo e Deus quer usar a minha vida. E amém por isso, porque eu quero ser usado por Deus. Porque não tem como as pessoas olharem para a igreja e não verem a esperança. Não tem como as pessoas olharem para mim, olharem para você e não ver transformação. Porque o maior milagre para mim de Deus é o milagre da transformação do ser humano. Onde ele pega lá alguém corrupto, onde ele pega um bandido, onde ele pega um ladrão, e ele começa a fazer aquela transformação do seu interior. Uma transformação de dentro para fora. E aquela pessoa agora começa a viver o seu evangelho na sua plenitude, na sua integralidade, entendendo o seu real chamado, o seu real propósito. A gente precisa entender isso. As pessoas precisam olhar para nós, irmãos, e enxergarem Deus através de nós, para que eles possam desejar a igreja que nós estamos, para que eles possam desejar esse Deus ao qual nós servimos. Nós somos testemunho vivo disso. Poxa vida, as pessoas aí fora estão carentes, sedentas, morrendo, porque muitas vezes nós estamos apáticos naquilo que é o nosso propósito, mais preocupado com o nosso bem-estar, com o bem-estar do próximo. E a plantação de igreja vem nos trazer esse confronto, vem nos afrontar em relação a isso, vem tirar-nos da zona de conforto, vem nos levar a um lugar incerto, mas na esperança de que Deus é conosco, na esperança que Ele vai prover todas as coisas, na esperança que nós estamos no caminho certo. E aí, irmãos, na plantação de igreja a gente precisa de inspiração. E onde eu busco inspiração? E eu quero citar alguns itens aí sobre inspiração. Primeira coisa, os amigos. Amigos nos inspiram. Amigos nos ajudam. Eu olho para um amigo, eu olho para o irmão e eu sou confrontado. Às vezes para um lado bom, às vezes para um lado ruim, mas tudo eu aprendo. Eu olho para um amigo e falo assim, poxa, eu não posso agir dessa forma. E agora, diante dessa situação que eu vi meu amigo agindo de forma equivocada, eu tenho o privilégio de ir lá e exortá-lo. E muitas vezes nós pensamos que a exortação é chamar a atenção das pessoas, mas a exortação, no seu significado, é colocar para cima, animar, fortalecer, mostrar que estamos juntos. Outra coisa que nos inspira, irmãos, a plantarmos igreja: família, prioridade. Como é bom, irmãos, a gente poder ter um dia de trabalho
e a gente ter a satisfação, o prazer, a alegria de voltar para casa. Como é bom a gente poder ter um diálogo, uma amizade, um relacionamento com os nossos filhos. Como é bom a gente poder partilhar também dos desafios da plantação de igreja com a nossa família. Meu filho mais velho, quando ele tinha mais ou menos uns 8 anos, ele chegou para mim e falou assim: pai, eu falei, fala meu filho. Ele falou assim, é o seguinte, quando o senhor morrer, eu que sou pastor da igreja. Amém por isso. Só que não é bem assim, meu filho. Deus tem que te chamar, Deus vai te capacitar, Deus vai te vocacionar, e aí vai depender da sua resposta. Aquilo que é o chamado é a vocação de Deus na sua vida. Mas a família, irmãos, ela é uma base importante, os amigos é uma base importante para nós. Porque são eles que vão nos colocar no prumo. Talvez são eles que vão carregar a gente quando nós morrermos e formos desse plano para um plano muito melhor. Outra coisa que me inspira é o chamado. Você tem certeza do seu chamado? Você tem certeza da sua vocação? Então você tem que estar inspirado por isso. Você tem que ser agente motivador na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: poxa vida, eu também quero ser pastor. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: ó, desafio ele tem, luta ele tem, problema ele tem. Mas a confiança e a esperança dele está em algo muito maior que eu não entendo nada, então eu quero ser assim. Então, irmãos, a gente tem que estar inspirado com o nosso chamado. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você é privilegiado, você faz parte da minoria. Você é privilegiado de ter esse chamado, a ser um plantador de igreja, a cuidar de gente, a amar as pessoas como Cristo amou, a ser capaz de dar a sua vida como Jesus deu a sua vida à igreja. E eu quero inspirar-nos a continuarmos caminhando com Deus. Lembro de 2 fatos interessantes relatados na Bíblia. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, bateu o seu cajado e o mar se abriu. Pedro, quando estava no barco e viu Jesus andando sobre as águas, andou sobre as águas. E eu sei que caminhar com Deus, nós temos grandes e muitos desafios. Às vezes, Deus não vai abrir o mar para você andar. Às vezes, Deus não vai fazer você andar sobre as águas. Aí você tem uma opção: se jogar nessa onda e nadar. E nadar e confiar no Senhor. E eu acho tão interessante que às vezes alguns irmãos não têm a coragem de se jogar no mar. E aí sabe o que Deus faz? Deus tira aparentemente a nossa segurança. Deus coloca fogo no barco. Aí nós não temos opção. Temos que aprender a nadar. Temos que aprender a caminhar. Muitas situações das nossas vidas, nós temos que caminhar com o Senhor. Às vezes nós não enxergamos e não vamos enxergar de imediato aquela luz, aquela esperança que está lá. Mas a palavra de Deus diz para nós não desistirmos, para nós não olharmos para trás, mas nós continuarmos andando em frente, porque no final vai dar tudo certo. No final, Ele vai estar nos esperando e nos conduzindo nos mínimos e pequenos detalhes. Nos mínimos e pequenos detalhes. Então essa tem que ser a nossa inspiração, irmãos. Os nossos amigos, a nossa família, o nosso caminhar com Deus e o nosso chamado. Amém? Eu queria ter uma palavra de oração para a gente poder encerrar. Para que o Espírito Santo de Deus possa grudar essa palavra no seu coração. Para que todos esses tempos que você tenha vivido aqui, possa vir flashes, insights no seu coração, na sua mente, de palavras que transformaram e transformarão a sua vida cada dia mais. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um aqui. E que a palavra do Senhor se cumpra fielmente e totalmente sobre a vida dos meus irmãos. Que nós possamos avançar no Teu reino. Avançar, fazer o Teu reino crescer e prosperar, não para nós, porque é do Senhor. A nós, ó Deus, nos compete a grande comissão e a cumprir o nosso papel. Nos ajude, Paizinho, nos ajude, em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe.